A paz do Senhor, amados irmãos, aqui é o evangelista João Lopes, para mais uma aula, mais um resumo da nossa escola bíblica dominical, para a nossa classe Jonas, nossa classe Abraão. Eu espero que todos estejam bem, espero que você esteja se cuidando. Nesse período aí de quarentena, nós vamos continuar estudando a palavra de Deus, a gente não pode parar, nossa aula de escola dominical não pode parar, né? E nós estamos estudando nesse trimestre, nossa revista de escola dominical vem trazendo o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Amém? A nossa lição, a lição que vamos estudar hoje, é a lição do dia 19 de abril de 2020, a lição de número 3, que tem como título Eleição e Predestinação. Nosso textuário fala o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito. Tá? Em algumas traduções, sempre possível, né? Se você puder ter mais de uma tradução, né? Uma versão da Bíblia Sagrada, né? Desde que ela seja confiável, ela vem trazendo algumas palavras, elas vêm com a expressão diferente, tá? Por exemplo, essa palavra segundo o seu beneplácito é segundo o seu bom propósito, tá? Em algumas versões você vai encontrar escrito assim, segundo o seu bom propósito. E da sua vontade, como está lá em Efésios, capítulo de número 1, versículo 4 e versículo de número 5. E afinal de contas, a quem Deus elegeu? Né, irmãos? Deus elegeu a igreja, né? Nós somos esse povo eleito, escolhido por Deus. E você, de repente, né, alguém que está ouvindo, vendo essa aula, de repente pode perguntar assim: e quem é que pode fazer parte da igreja? João, capítulo de número 3, versículo 16, diz o seguinte: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, hoje eu já estou fazendo um convite para você que ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou quem sabe se encontra afastado dos caminhos do Senhor. Você pode fazer parte desta igreja, você pode fazer parte do povo escolhido, escolhido por Deus. Se você quiser, hoje a porta da salvação está aberta para você também. Tá? Assim como está registrado em João capítulo 3, versículo de número 16. A verdade prática nos diz o seguinte: segundo a sua presciência, né, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. A palavra presciência dá o entendimento de saber de antemão. Então, quando você vê essa palavra presciência, o significado dela é saber de antemão. Amém, irmãos? Finalizando nossa introdução, nossa parte introdutória, nós temos a nossa leitura bíblica, que acontece, que está escrito, né, em Efésios, capítulo de número 1, do versículo 4 até o versículo de número 12. E a nossa introdução diz o seguinte: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação, que a gente, no estudo da teologia, né, nós chamamos de soteriologia, a doutrina da salvação, tá? Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nessa lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Bom, irmão, só falando um pouquinho para a gente partir mais para frente, falando acerca dessa interpretação pentecostal, sabemos que existem pessoas que têm pensamentos, tá? Que defendem pensamentos diferentes acerca dessa doutrina, da doutrina da predestinação, da salvação. Mas como nós estamos estudando uma revista da CPAD, tá? Nós vamos trazer uma visão das Assembleias de Deus e uma visão pentecostal, uma interpretação pentecostal acerca desse assunto. Os termos propostos para o estudo nos falam do plano da salvação, que Jesus, por amar-nos singularmente, consumou no Calvário, tendo a predestinação como uma de suas principais colunas. É eficaz para livrar-nos do pecado e da ira vindoura.
veremos, com a ajuda de Deus, que a predestinação ensinada nas Escrituras Sagradas é sempre salvadora. Os que Deus predestina, predestinam-os sempre à salvação. E quando alguém se perde, perde-se por não ter se curvado ao senhorio de Jesus Cristo. Amém? Com essa introdução, nós já podemos avançar para os nossos tópicos. Nós temos aí 3 tópicos que nós vamos agora começar a estudar. Nosso primeiro tópico tem como tema eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, nós temos a referência aí em Apocalipse capítulo 13, versículo de número 8, que fala sobre isso. Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu de antemão. Aí vamos para o primeiro subtópico, a eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios capítulo 1, versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Em primeiro, em quem fomos escolhidos? A Bíblia vai falar para a gente, em Jesus. Por isso ela é cristocêntrica, tá? Em segundo lugar, em que tempo se deu essa escolha? Já falamos de Apocalipse 13, versículo de número 8. Tá? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. E em terceiro lugar, qual é a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Donald Stamps, o editor da Bíblia de Estudos Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. E a gente conta essa referência na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo de número 2. E aí a gente faz um comentário aqui que às vezes é dúvida de algumas pessoas. Quem é nascido de Deus peca? Sim, irmãos, ele peca, tá? Aí você pode fazer outra pergunta. Então, qual é a diferença se o ímpio peca e quem nasceu de novo peca também? A diferença é que quem é nascido de Deus, ele não planeja o pecado. Ele não abriga um pecadinho de estimação na sua vida, tá? E outro ponto também importante é que ele perdeu o gosto em pecar. A primeira epístola de João, a primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo de número 9, vai falar sobre essa ação contínua de pecar. E João ele vai enfatizar para a gente que aquele que realmente nasceu de Deus não pode mais viver uma vida pecando continuamente. Por que não, irmão? Porque a vida de Deus está nele. E se a vida de Deus estiver nele, ele não vai continuar pecando. Agora, se ele continuar pecando, logo a vida de Deus não pode permanecer nele. Então, irmãos, quando a vida de Deus está em nós, está dentro de nós, algo maravilhoso acontece nas nossas vidas. Não existe mais o domínio desse pecado. Não existe mais o domínio da antiga natureza, do velho homem. Olha o que a palavra de Deus nos diz. A carta do apóstolo Paulo, a Romanos, capítulo de número 6, versículo 14, fala sobre isso. Ele vai dizer o seguinte para a gente: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois estás debaixo da lei. Não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Glórias a Deus. E você está debaixo da graça de Deus, da graça, daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez pela tua vida. E aquele pecado que antigamente te dominava, ele não tem mais domínio sobre a tua vida. Hoje, o Espírito Santo habita dentro de você. É a vida de Deus se manifestando dentro de você. E você hoje pode dizer, como aquele hino da harpa, ele canta, livre estou, pela graça de Cristo, livre estou. Glórias a Deus. Continuando, nosso segundo subtópico fala sobre as condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida, e quando se fala oferecida, dá a ideia de disponível a todos, irmãos. João capítulo 3, versículo 16 diz isso. Porque Deus amou o mundo, irmão. Ele não amou só uma quantidade de pessoas. Ele amou o mundo, entendeu? Para que todos que nele crê não pereçam, mas que tenham a vida eterna. Então, irmãos, a salvação é para todos.
Mas existe outra referência também, tá? Que está na nossa revista. Eu vou ler com você. A primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1, capítulo de número 2, perdão, versículo de número 4 a 6, diz assim: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Ele morreu por todos. Ele morreu por nós que estamos aqui hoje, estudando esse resumo da escola dominical, e morreu por você também, quem sabe que ainda não teve um encontro com Jesus. Se você se decidir hoje a aceitar a Jesus como Salvador, saiba que ele morreu também por você. O sacrifício também serve para você. Amém? Só falando um pouco sobre essa questão de arrependimento, né? Deixa eu continuar, daqui a pouco a gente entra nesse tema. Continuando nosso subtópico, diz assim: torna-se uma realidade para cada pessoa, de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo, e não pelas nossas obras. Um texto que deixa isso bem claro para a gente é Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. E ainda falando sobre arrependimento, irmãos, a gente entende que arrependimento é diferente de remorso. O remorso, a pessoa ela sente tristeza pela consequência do pecado. O arrependimento não, o arrependimento ele é diferente. A pessoa ela sente tristeza pelo pecado, tá? É diferente uma coisa da outra. E é interessante ainda falar que quando a pessoa se arrepende, se existe um genuíno arrependimento, não é aquela história de a pessoa peca, se arrepende e peca de novo. Não. O genuíno arrependimento ele acontece da seguinte maneira: a pessoa pode até pecar, ela vai se arrepender, e depois do arrependimento vão ser produzidos frutos de arrependimento. E existe um texto na Bíblia, né, que deixa isso bem esclarecido para a gente, bem definido para a gente, acerca do genuíno arrependimento. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, leia comigo. Provérbios capítulo de número 28, versículo de número 13. Olha só o que diz o texto da palavra de Deus. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Se a gente precisasse fazer um resumo, uma definição sobre arrependimento, nós poderíamos usar essas duas palavras: confessar e deixar. Isso é genuíno arrependimento. É isso que provoca nas nossas vidas uma mudança, uma transformação. Amém, irmãos? Vamos avançar agora para o nosso terceiro subtópico, que tem como tema vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Já está escrito lá no capítulo 1, versículo 4. Nesse aspecto, o vocábulo grego, tá, que existe um significado para ele, que é hagios, ele significa separado do pecado, significa santo, tá, irmãos? E a gente tem uma referência que fala sobre isso, que é a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 15 e 16, tá? E existe também o adjetivo grego, que se fala amamos, tá? Vem do grego esse adjetivo, que ele significa irrepreensível. E o que essa palavra ela expressa? Ela expressa algo sem defeito, ela expressa algo inculpável. Temos outra referência que fala sobre isso em Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral da vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo. Só falando, irmãos, para a gente avançar para o último subtópico, santos e irrepreensíveis perante Ele. Descreve tanto o propósito como o resultado. Qual é o propósito, irmão? Que nós sejamos santos. Que nós possamos ser hoje mais santo do que ontem e amanhã mais santo do que hoje. E qual vai ser o resultado dessa santificação, irmãos? Vai ser uma pessoa que se encontra sem defeito, inculpável, irrepreensível. Esse é o propósito, tá? Esse é o resultado, tá? Daquele que se santifica. Se encontrar, entenda bem, nós somos igreja do Senhor.
E o Senhor espera isso de nós. Por que, que Ele exige de nós santidade? Porque Ele quer que nós nos encontremos, tá, irmão, naquele grande dia, como uma noiva pura, tá, separada para o Senhor, tá? E Efésios capítulo 5, versículo 27 vai falar sobre isso, tá, irmão? E todo esse processo que acontece na nossa vida de santificação, de nos encontrarmos irrepreensíveis, ele só vai ser possível porque em Cristo isso foi imputado. A justiça de Cristo foi imputada em nós, tá? E a gente sai dessa condição, tá, de pecadores, e aquela pessoa que era indigna, ele passa a ser declarado digno de salvação. Aquela pessoa que era iníqua, ela passa para a posição, ela passa a ser declarada como justa. E podemos assim, por isso, irmão, glorificar o nome do Senhor, de sabermos que saímos de uma condição tão ruim e hoje estamos nessa condição maravilhosa. Glórias a Deus por isso. Nosso último subtópico do primeiro tópico diz a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. Isso tudo está relatado no capítulo 4 de Efésios. E ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. Tudo registrado no capítulo 5, tá, irmãos? A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Como nós temos a referência aí de 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 18. Só para a gente fechar, fazendo um comentário, há uma nova qualidade de vida, há um novo caráter na nossa vida, um novo princípio de vida. Trata-se da regeneração do cristão. Enquanto o pecado descreve a vida antiga, a justiça descreve a nova. A graça salvadora torna os cristãos santos por meio da ação da palavra de Deus. Desse modo, eles podem ser a noiva pura. Glória a Deus por isso. Duas coisas que eu quero destacar aqui, irmãos. O poder que existe na palavra de Deus. Tá? A gente tem a referência aí, depois se você puder ler, Tito capítulo 2, versículo do 1 ao 9, você vai ver como é importante a palavra de Deus nesse processo de santificação. Eu costumo usar até a questão do vaso de barro. Né? A pessoa quando adquire um vaso de barro, a água ela sai com um gosto de barro, mas conforme a água vai passando, essa água vai passando, e aquele gosto vai saindo do filtro, né? Do filtro. E é interessante que assim acontece na nossa vida cristã também, tá? O filtro de barro, ele, conforme ele vai passando essa água, ele vai perdendo aquele gosto ruim e a água fica do jeito que ela tem que ser. Assim acontece na nossa vida com a palavra de Deus. Conforme a palavra de Deus ela vai entrando na vida da gente, ela entra como um rio, ela vai lavando, vai limpando. Esse processo de santificação vai acontecendo, aquele gosto, aquele jeito, aquelas manias que nós tínhamos quando estávamos, né, no mundo, na vida de pecado, aquela natureza antiga, ela vai se perdendo, ela vai se acabando. E nós passamos agora a viver uma vida totalmente transformada através do Espírito Santo de Deus. Mas a palavra de Deus tem uma importância muito grande para que haja essa transformação. Tá bom, meus irmãos? E fechando, falando sobre estamos em obra. Você pode até não enxergar, mas existe uma placa em você, existe uma placa na minha vida também, que está escrita assim, estamos em obra. O Senhor ele tem trabalhado nas nossas vidas, Ele tem nos moldado a cada dia, Ele tem nos preparado a cada dia, para que a cada dia nós sejamos novas criaturas nele, possamos ser verdadeiramente sal da terra e luz do mundo. Filipenses capítulo 1, versículo 6 vai nos dar uma garantia muito tremenda, que aquele que começou a boa obra, ele também vai aperfeiçoar. Então creia, irmãos, que o Senhor está trabalhando na tua vida. Nesse dia, hoje, você que está ouvindo esse vídeo, o Senhor está trabalhando na tua vida. A cada dia que se passa, Ele está melhorando você, está te aperfeiçoando, porque o desejo dEle é que nós estejamos com Ele no céu. Amém? Glórias a Deus. E assim encerramos o nosso primeiro tópico. Agora vamos passar para o nosso segundo tópico. Nosso segundo tópico fala sobre predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade.
E nós temos aqui alguns tópicos. O primeiro tópico fala sobre a predestinação. Tá, irmãos? O que é a predestinação aqui, irmãos? É a intenção de Deus. Entenda a intenção de Deus. O termo grego, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, por isso que eu falei para você sobre a intenção de Deus, inclusos na eleição. Que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo. Isso está em Efésios 1:4. E que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Isso está em Efésios 1, versículo 5. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. O pastor Claudionor de Andrade, em A Genuína Predestinação Bíblica, define predestinação assim: a predestinação genuína bíblica, porém, é o ensino de acordo com o qual Deus, com base em seu amor e presciência, elege para a vida eterna os que, ouvindo o chamamento da graça, não resistem, mas pela fé recebem Jesus Cristo como seu Redentor pessoal. Logo, os que não atendem ao chamamento do Evangelho destinam-se a si próprios à condenação eterna. Olha só o que diz João capítulo 16, versículo de número 8 até o versículo de número 11. Diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Conforme já dissemos, a predestinação divina, irmãos, é sempre positiva. Entenda isso. Deus jamais pré-condenaria alguém ao lago de fogo. Tá? A própria Bíblia fala sobre isso, que o lago de fogo não foi preparado para o ser humano. Tá? Por um lado, Deus é soberano, por outro, ele é um Deus amoroso. Ele é justo e ele é bom. Quem se perde, irmãos, se perde por desprezar o Filho de Deus. Entenda isso. Não porque Deus escolhe algumas pessoas para jogar no lago de fogo. Tá? Se a pessoa ao longo da caminhada ela acaba se perdendo, é porque ela vai desprezando o Filho de Deus. Amém? O segundo subtópico fala sobre filhos por adoção. Paulo é o único escritor no Novo Testamento que emprega o termo adoção. Nós temos várias referências aí. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Glória a Deus por isso. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele, em Cristo, e somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida, contudo, aprove o Pai fazê-la assim. Continuando, irmãos, o texto de Efésios capítulo 1, no versículo de número 5, é afirmado que nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Os pais humanos, entenda bem isso, eles podem conceder amor, recursos e herança a um filho adotivo, mas não as suas próprias características peculiares, porque ele é adotado. Agora, olha que coisa tremenda, mas em Deus, de maneira milagrosa, Ele nos concede a sua própria natureza àqueles que ele elegeu e que creram em Jesus Cristo.
Ele os torna seus filhos, e além de se tornar filhos, a imagem do seu Filho divino, concedendo a eles não só riquezas de Cristo, mas também a sua própria natureza. Nós temos algumas referências aí, depois se você puder ler, João capítulo 15, versículo 15, e Romanos capítulo 8, versículo de número 15. No verso 6, Paulo esclarece que ele nos concedeu no amado, que refere-se à graça divina, ou seja, o amor e favor imerecidos, que tornou possível aos pecadores serem aceitos por Deus por meio da morte substitutiva e da justiça imputada concedida a Jesus Cristo. Porque os cristãos são aceitos nele, então eles, como Cristo, são amados por Deus. Glória a Deus por isso. Terceiro subtópico diz sobre os privilégios dessa adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele. Entenda bem, irmãos. Antes de Deus ser um Deus de regulamento, Deus é um Deus de relacionamento, tá? Mas o pecado rompeu com essa dádiva. Nós temos aí Gênesis capítulo 1, versículo 26, que fala sobre isso. Gênesis capítulo 3, versículo 23 e 24. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem. Sabe qual é a imagem? A imagem de Cristo, aos eleitos. Então Deus concede a redenção e a remissão dos pecados e reestabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe direito de clamar: Abba, Pai. Isso está lá em Gálatas capítulo 4, versículo 6, fala um pouco sobre isso. Isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Isso está registrado lá em Romanos capítulo 8, versículo 17. Das promessas de Abraão e da vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos, para o seu louvor e glória. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui. A consciência produzida pelo Espírito de uma rica realidade de que Deus nos tornou seus filhos, nos autoriza a chegarmos diante dele sem medo ou hesitação, como um filho se aproxima de um pai amoroso. Isso inclui a confiança de que somos verdadeiramente filhos de Deus. Esclarecendo o termo informal do aramaico Abba, pai, né? Transmite um sentimento de intimidade. Assim, mesmo como em nossa língua, que se diz papai ou paizinho, indicam ternura, indica também dependência. Irmãos, indica um relacionamento livre do medo e da ansiedade. Glórias a Deus. É interessante notar que na cultura romana, para uma adoção ser legalmente concretizada, 7 testemunhas respeitáveis tinham de estar presentes para atestar a sua validade. O Espírito Santo de Deus confirma a validade de nossa adoção, não por meio de uma voz interior mística, mas pelo fruto que vai ser produzido nas nossas vidas. Fruto relatado lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e versículo 23. E pelo poder que ele fornece para o serviço espiritual. Deus nomeou o seu Filho para ser o herdeiro de todas as coisas. Isso está registrado lá em Hebreus capítulo 1, versículo 2. Todo filho adotado receberá pela graça divina toda herança que Cristo recebe por direito divino. Aí eu deixo alguns exemplos aqui, irmãos, sobre a questão de relacionamento de intimidade. Jesus, ele tinha, na caminhada dele, existem muitas pessoas que seguiam Jesus, né? Mas muitos estavam ali perto de Jesus para receber o pão, o peixe multiplicado, outras para receberem uma cura, mas depois se afastavam. Mas se você for ver em relação à intimidade, você vai ver que existiam 12 que estavam próximos de Jesus. E você olhando para os 12, você vai encontrar que existiam 3 que estavam mais próximos ainda, tá? Pedro, Tiago e João. Né? Eles tinham uma intimidade maior com Jesus. Eles participaram de coisas que os outros apóstolos não participaram.
mas a Bíblia fala que existia um apóstolo que ele colocava a sua cabeça no peito de Jesus. Isso para você entender o grau, o nível de intimidade, de relacionamento que João tinha com Jesus. Então, irmãos, entenda bem, nosso relacionamento com Deus depende da gente também, da gente se aproximar, de a gente reconhecer e entender que Ele é Pai. A gente sabe que a gente está passando por um momento, né, conturbado, né, difícil. Nosso país está enfrentando uma pandemia, mas o exemplo que eu deixo para você aqui é o exemplo de Jesus, que no momento de maior angústia na vida dele, em que ele estava ali clamando, que ele chegou a suar gotas de sangue, quando ele foi dobrar os joelhos para falar com Deus, ele chamou Deus de Pai. Então, irmãos, não se esqueça, Deus é o nosso Pai que não nos abandona. Você não está sozinho, você não está abandonado. Deus é o nosso Pai. E mesmo em meio às dificuldades, às pandemias, às lutas, nunca se esqueça, Ele é teu Pai. Amém? Glórias a Deus. Com isso, nós encerramos o nosso segundo tópico e vamos partir agora para o encerramento do nosso terceiro tópico. Então, irmãos, agora nós chegamos ao nosso último tópico, o tópico de número 3, que vem trazendo como tema a sublimidade do propósito divino na predestinação. Nós temos aí uma introdução que diz o seguinte: a excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos, pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Nosso primeiro subtópico aqui fala sobre predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se dos seus maus caminhos. Atos capítulo 17, versículo 30 fala disso. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. É interessante, irmão, que todos que ensinam dessa forma, né, de eleição daqueles que já estão salvos, um grupo de salvos, um grupo de condenados, todos eles que ensinam sobre isso nunca se colocam no grupo de condenados, né? Eles sempre estão no grupo dos salvos. É interessante, né? Eles sempre são do grupo dos predestinados à salvação. Continuando, portanto, não houve uma dupla predestinação em Deus, em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e que outros vão para o inferno. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Amém? E o segundo subtópico diz o seguinte: predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Isso fica claro, irmão, no capítulo 1, versículo 4 e 5. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era um plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação. Sabe qual é? O amor de Deus. Foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica em dizer que a salvação, como um favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas são atraídos por Ele. João capítulo 12, versículo 32 fala sobre isso. Deixa eu falar um pouquinho mais, né, sobre esse subtópico. O pastor Claudio Honor de Andrade discorre assim: a base da predestinação genuinamente bíblica é o amor de Deus. Amando-nos com um amor ainda inexplicável, estabeleceu um plano para a salvação de toda a humanidade, antes mesmo que viéssemos a existir. Atentemos ao que escreveu Paulo aos irmãos de Éfeso. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 11. Um maravilhoso conselho, mencionado pelo apóstolo, contemplava a criação do mundo, a formação do ser humano, a redenção desse ser humano e a união eterna com o Pai através de seu Filho. E para que o plano da salvação efetivasse,
Deus chamou, santificou e preparou dois povos. O primeiro povo está no Antigo Testamento, que é o povo de Israel. E o segundo povo está no Novo Testamento, que é a Igreja do Senhor. Vamos ver o que diz aqui Efésios, capítulo de número 3, do versículo 9 até o versículo de número 11. Efésios capítulo 3, do versículo 9 até o versículo de número 11, diz assim: E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glórias a Deus por isso. Irmãos, vamos para a nossa conclusão, que diz assim: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência. Em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e iriam perseverar na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Nós somos predestinados à eternidade com Deus. Mas não é por causa disso que a gente vai ter uma espiritualidade desleixada, tá? A gente precisa se esforçar, irmão, para alcançar a excelência cristã, né? Nós vivemos num mundo tão exigente, né, que tudo que nós temos que fazer tem que ser feito com excelência. Quanto mais para o reino de Deus, quanto mais para aquele que nos salvou. Que a nossa vida cristã venha a ser uma vida cristã em excelência, tá, irmão? O apóstolo Paulo, ele vai nos trazer uma recomendação na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 9, que diz o seguinte: Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estejamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Paulo está nos chamando a atenção para que possamos atentar, que nós possamos a cada dia ser melhores na presença do Senhor. A gente sempre pode melhorar alguma coisa. Nosso pastor, né? Nosso pastor presidente, pastor Sérgio Teixeira, ele sempre fala pra gente que a gente sempre pode ser melhor. E verdade, a gente sempre pode melhorar alguma coisa. Eu e você podemos ser melhores. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Hebreus que nós devemos atentar para essas coisas, dar ouvidos a essas coisas, tá, irmão? Tudo que é pertencente à nossa salvação. Se nós já estamos salvos, vamos demonstrar, vamos viver, vamos produzir frutos através do Espírito Santo. Nossa vida, irmãos, ela é feita de escolhas. Você que está me ouvindo agora, entenda isso. A nossa vida é feita de escolha. O próprio Josué, o líder Josué, ele falou, ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele estava fazendo uma escolha. Ele estava decidindo qual caminho tomar. E a gente precisa entender o seguinte, que tudo na vida da gente, todas as escolhas que nós fazemos, elas são escolhas de vida ou escolhas de morte. Ou escolhas de bênção ou escolhas de maldição. Tá? Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo 19, vai falar o seguinte pra gente. Deuteronômio, capítulo de 30, versículo 19, fala assim: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Isso fala de escolha, irmão. Tá? Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, está falando sobre escolhas. Hoje, você que está ouvindo essa palavra, você tem o direito de escolher qual caminho que você quer tomar. Se é o caminho de vida ou o caminho de morte. Se é o caminho da bênção ou o caminho da maldição. Nós temos direito de escolher para onde vamos, qual o caminho que vamos traçar. Mas não temos direito de escolher quais são as consequências. Tá, irmãos? Não temos. A gente não pode plantar uma semente de batata e achar que vai crescer um tomate. Se a gente planta batata, a gente vai colher batata. Amém? Então, que você possa tomar a decisão hoje. Nós possamos entender, tá, o que o Senhor está colocando diante de nossas vidas.
Nós, como cristãos, nós entendemos que essa é a verdadeira predestinação. Todos nós fomos predestinados. Todos nós já fomos amados, somos amados por Deus. Mas a gente tem que escolher o caminho certo. Só para fechar, Hebreus capítulo de número 2. Eu vou deixar 2 versículos aqui para você. Hebreus capítulo de número 2, versículo de número 2 e o versículo de número 3. Que diz assim: porque se a palavra falada pelos anjos permanece firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Glórias a Deus. Como não atentar para uma tão grande salvação? Como não aceitar esse Cristo maravilhoso que morreu por nós? Como não servir a esse Deus que ainda antes que eu e você nascêssemos, Ele já nos amava? Glória a Deus por isso. Então, para você que está ouvindo essa palavra, que se encontra afastado, eu digo para você, ainda dá tempo de voltar para a casa do Pai. Volte para aquele que sempre te amou. Amém? E assim nós encerramos o resumo da nossa terceira aula da Escola Bíblica Dominical. Eu quero deixar aqui meu agradecimento aos nossos irmãos e irmãs do Ministério Provisão que têm se inscrito no nosso canal. Nosso intuito é passar, tá, irmãos, esse resumo, a gente poder estar unido através dessa aula de Escola Dominical. Quero agradecer a você, quero agradecer ao meu pastor presidente pelo apoio ao nosso ministério e pedir a Deus que continue abençoando a tua vida. Que essa semana seja uma semana de respostas e uma semana de muitas vitórias para as nossas vidas. Eu creio assim. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.